Prezados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos. Hoje nós estamos chegando com mais um vídeo para o canal. Peço que você se inscreva, ative o sininho, nos ajude a divulgar esse canal, que tem como objetivo divulgar os trabalhos da igreja e também a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de abordar um tema de extrema relevância para a Igreja de Cristo. E esse tema é o evangelismo. Para tanto, eu gostaria de fazer leitura de dois versículos que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, e os versículos 14 e 15, que nos diz: mais tarde apareceu aos 11 enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos aqui, meus irmãos, uma ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. Aqui Jesus se utiliza de um verbo, que é o verbo ir. E esse verbo aqui, ele está no imperativo e ele indica ordem. Depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e os ordena que eles vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, sem distinção de nacionalidade, cor, de etnia, sem distinção de região que essa pessoa possa habitar. A ordem de Jesus é que eles se tornem pregadores do evangelho. O que é evangelho? A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. A igreja, ela recebeu do Senhor Jesus essa ordem de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes surge aquela pergunta: mas quem é que pode pregar o evangelho? Quem é que pode evangelizar? Há muitas pessoas que têm o entendimento errado e pensam que o evangelho é algo exclusivo para obreiros, partilhar as boas novas com as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. É algo exclusivo para obreiros, ministros e pastores. Mas eu gostaria, nessa breve palavra, dizer que não é isso que não é esse o entendimento que a Bíblia nos dá. Não é isso que a Bíblia diz. Eu gostaria, primeiramente, de ler com os irmãos 1 de Pedro, capítulo 1, e versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte. Vou fazer a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Nesse versículo, Pedro deixa claro que os anjos não podem pregar o evangelho. Eles queriam pregar,
tendo conhecimento dessa gloriosa obra que o Senhor Jesus fez, vindo ao mundo, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e através do seu sacrifício vicário, essa obra substitutiva, Jesus tirou o pecado, pois João Batista, quando viu Jesus que vinha para ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E reconciliando o homem, a humanidade, novamente com Deus. Pois é o desejo de Deus que todos se salvem, que ninguém se perca, que todos venham ao conhecimento da verdade. A pessoa, não é o prazer de Deus condenar as pessoas. A condenação justamente se dá pelo fato do homem rejeitar a Cristo, rejeitar o Evangelho. Mas Jesus veio para nos tornar filho de Deus. Jesus veio para nos trazer, nos tornar participantes da família divina. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, é interessante que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas eles não puderam pregar. Essa obra, essa tarefa, Deus reservou para os salvos. Agora, quando nós falamos dos salvos, muitos têm o pensamento de que a tarefa de evangelizar, a tarefa da evangelização é uma tarefa exclusiva para obreiros. Bom, é claro que os obreiros têm o dever e o privilégio, pois não é só um dever, mas é um privilégio, poder compartilhar as boas novas com as pessoas pelo mundo afora, pelo mundo. É claro que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, nós temos alguns exemplos. Eu gostaria de fazer leitura, primeiramente, de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 22. Onde a Bíblia nos diz o seguinte: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Nesses versículos nós temos o exemplo de um obreiro chamado Paulo, um apóstolo que antes da sua conversão era extremamente zeloso da religião da qual ele fazia parte, que era o judaísmo,
a ponto de perseguir a igreja de Deus. A primeira menção, Paulo vai aparecer num contexto de perseguição contra a igreja, quando Estevão foi apedrejado e morto. Lucas relata que Saulo consentiu na morte dele. Mas poucos dias depois, algum tempo depois, ele pediu cartas ao sumo sacerdote para descer a uma outra região para prender aqueles que seriam da seita do Nazareno. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Brilhou uma luz tremenda e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele diz, e a voz do Senhor, humilde, mansa, veio para ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquela viagem, Paulo se converte, e aquele que perseguia a igreja agora vai se transformar num dos maiores defensores do Evangelho, num dos maiores expositores do Evangelho. Aquele que foi chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. E nós louvamos a Deus, porque hoje nós temos o privilégio de ter um riquíssimo conteúdo doutrinário no Novo Testamento, graças à sabedoria de Deus que foi colocada, que foi dada ao apóstolo Paulo, e a inspiração do Espírito Santo sobre a vida dele para escrever essas cartas que contêm preciosas lições e ensinamentos para a vida da igreja. Então nós temos o exemplo aqui desse obreiro chamado Paulo. E era um obreiro que tinha uma paixão tão grande para o evangelismo, que ele diz na carta aos Coríntios que ele fazia o que fosse possível, o que fosse preciso, desde que isso não ferisse os mandamentos, não fosse uma transgressão aos mandamentos de Deus. Ele tinha prazer, ele tinha alegria, ele ardia nele uma chama, porque foi para isso, pois foi para a evangelização que o Senhor Jesus tinha chamado Paulo. Fez algumas viagens missionárias, e aqui ele diz no versículo 16 do capítulo 9 de 1 aos Coríntios, que ele fazia tudo isso por causa do evangelho e para ser participante dele. Nós temos também um outro exemplo na Bíblia Sagrada de um outro obreiro que pregava o evangelho, pregador do evangelho, que era Pedro. No dia de Pentecostes está relatado em Atos capítulo 2, que após a descida do Espírito Santo, aquele mover sobrenatural do Espírito na igreja, algumas pessoas que se ajuntaram ali começaram a dizer que eles estavam embriagados, e Pedro, com uma ousadia tremenda, ele se colocou de pé com os demais apóstolos, irmãos, e pregou um sermão. E naquele dia, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam a Cristo e foram batizadas. Nós temos também o exemplo de Estevão, um obreiro. No capítulo 6, Estevão tinha sido escolhido para ser um dos diáconos. Quando houve ali aquela murmuração dentro da igreja, então os 12 eles se reuniram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra e da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens
de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Estevão estava entre os 7 homens que foram escolhidos nessa ocasião. E esse obreiro, primeiramente designado para o cargo de diácono na igreja, do capítulo 6, no versículo 8, nos diz que ele, cheio de graça e do poder de Deus, realizava maravilhas e sinais entre o povo. E eles tentavam resistir Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava e anunciava a palavra de Deus. E nós vamos ter na Bíblia vários outros exemplos, como também Filipe, que foi um dos escolhidos para o diaconato no capítulo 6 de Atos. Mas no capítulo 8 a Bíblia diz que Filipe, descendo a Samaria, pregava-lhes a Cristo. E as multidões começaram a se aglomerar e estar atenta ao que Filipe dizia e os milagres que ele fazia, que o Espírito Santo operava através de Filipe. E o resultado daquilo foi que houve grande alegria naquela cidade. Então nós temos alguns exemplos de obreiros que se dedicaram à pregação do Evangelho. Mas nós vamos ver no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de fazer a leitura no versículo 1 em diante. E Saulo, consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas os que andavam dispersos, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Perceba que nesse versículo nós vamos ter aqui um fundamento e uma base de que a evangelização não é exclusiva para os obreiros. Nesse momento de grande perseguição contra a igreja de Cristo, excetuando-se os apóstolos, a Bíblia nos diz que todos os irmãos foram dispersos. No versículo 4, no capítulo 8, no verso 4 de Atos dos Apóstolos, nos diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nós vamos ter aqui, nesse versículo, nós percebemos aqui que não é somente os obreiros, mas a igreja em geral estava envolvida com a evangelização, com a missão, com essa tarefa maravilhosa de anunciar as boas novas e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós fomos chamados para essa tarefa. Essa é uma tarefa da igreja que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer, eu gostaria de fazer a leitura de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar, olha aí que palavra linda, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a palavra de Deus nos apresenta que nós fomos chamados por Deus, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, e é para nós anunciarmos as grandezas desse Deus que nos chamou. Então a Bíblia apresenta o crente como um chamado por Deus para anunciar as grandezas de Deus na terra. Em João capítulo 15, versículo 16, nos diz que nós fomos escolhidos por Ele. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ainda gostaria de dizer que no Salmo 126, versículo 6, nós temos uma admoestação da palavra de Deus para nós, onde o Senhor Deus nos diz: aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Lembrando que quando Jesus anuncia a parábola do semeador, Lucas escreve que aquele que semeia a palavra. Nós temos ali a palavra de Deus como uma semente. E aqui diz, Salmo 126, no verso 6, nos diz que quem sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Portanto, meu irmão, Jesus, ele equipou a igreja, ele encheu a igreja do Espírito Santo. Ele mesmo diz: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, e Ele vai estar convosco para sempre. No dia de Pentecostes, naquele dia, Lucas faz o registro disso no capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda aquela casa aonde eles estavam assentados, e viram como que é de fogo, línguas como que é de fogo, que pousaram cada uma sobre eles, pousar sobre eles. E a Bíblia nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então eu quero resumir a minha palavra hoje, dizendo que evangelizar é tarefa do salvo. Se você é salvo, se você foi salvo por Jesus, não importa se você foi chamado para um ministério, quem sabe exercer um cargo na igreja, ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um ministro, não sei. Mas como salvo é dever, essa tarefa ela está sobre você, essa responsabilidade você deve saber que ela pertence a você. Foi Deus, foi o Senhor Jesus que deu essa ordem para a igreja, que deu essa tarefa para a igreja, e como salvos sendo salvos e como pessoas que foram salvas, pessoas que alcançaram a salvação em Cristo Jesus, nós temos o dever e o privilégio de pregar o Evangelho. Louvado seja Deus. Não vamos nos furtar desse dever e desse privilégio, não. A Bíblia descreve as pessoas ímpias
como pessoas que estão destinadas à morte e à condenação eterna. E o destino destas pessoas pode ser mudado através do Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele tem o efeito de mudar não só no presente tempo, mas de decidir o destino eterno de uma alma, tirando a pessoa do império das trevas. Deus fazendo uma obra, tirando a pessoa do império das trevas e transportando ela para o reino do Filho do seu amor. Em João, capítulo 9, versículo 4, Jesus ele disse: a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, enquanto é dia, enquanto Deus tem nos dado esse privilégio, enquanto temos saúde, vamos propagar as boas novas. Dentro, cada um, vamos anunciar que Jesus salva. Vamos anunciar que Jesus cura. Vamos anunciar que Ele é o mesmo. Vamos anunciar que Ele em breve voltará. E saiba disso. Essa tarefa não é uma exclusividade de ministros e obreiros, não. Mas todo salvo tem o dever e tem o privilégio de pregar, pode e deve pregar o Evangelho. E só para resumir as minhas palavras, pastor Valdir Bícegos, em uma de suas obras, ele disse que, comentando aquele encontro glorioso que a mulher samaritana teve com Jesus e ouviu a palavra e foi salva junto daquele poço. Quando ela saiu dali, ela foi e trouxe uma cidade inteira a Cristo. Ela não guardou aquilo para ela somente. Ela não guardou aquilo somente para ela. A salvação que veio sobre a vida dela, ela foi salva ali. E saindo dali, ela desejou que mais pessoas também tivessem um encontro com Jesus, conhecesse o Cristo, pudesse ter o privilégio de ver o Cristo, e ela leva uma cidade inteira até Cristo. E ele finaliza dizendo que o desejo de pregar o Evangelho, o desejo de evangelizar, é um sinal de que nós somos salvos. Não estou dizendo que seja garantia, não, entendam bem, mas é um sinal de que a pessoa foi salva. É brotar nele, é ele ter esse desejo de participar dessa tarefa gloriosa que a igreja recebeu de Jesus. Recebeu de Jesus o privilégio de anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.